Depois do que Mbappé fez no último jogo do Paris, a vontade do técnico Luis Henrique era de fazer exatamente isso aí que fizeram com Mbappé quando ele era criança. Ok. Donc ça veut dire que toi tu commences à bien faire. Ok? Encore une fois tu me fais déplacer pour des conneries. Sexta-feira, dia 1 de março de 2024, Paris Saint-Germain e Mônaco estavam prestes a se enfrentar pelo Campeonato Francês dentro do estádio Luís II, casa do Mônaco. E o Kylian Mbappé chegou no estádio com essa marra toda aí. Óculos na cara, boné na cabeça, falando algumas coisas e cumprimentando a galera. É importante que você grave bem na cabeça esse figurino do Mbappé. Boné, blusa e calça moletom e um tênis da Nike, porque daqui a pouco você vai ver só o que ele aprontou. Os jogadores entraram em campo e a partida começou. Tivemos o primeiro tempo cheio de chances criadas para os dois times, principalmente para o Mônaco, que chegou bem algumas vezes. Do lado do PSG, o Mbappé estava jogando bem, criou algumas oportunidades e até causou um certo tipo de perigo. Olha só, invadiu a área, vai fazer o primeiro, sai, o goleirão deu toque para tirar. Nada. Mas a expressão do técnico Luis Henrique era estranha e de tensão. As câmeras da transmissão toda hora focavam nele. O Donatello estava jogando bem, e sendo o craque do time. Os caras precisavam dele para tirar o 0 a 0 do placar. Certo? Errado. Quando deu o intervalo, o técnico Luis Henrique resolveu substituí-lo. Algo raro de se ver. O Kolo Muani entrou no lugar dele. A dúvida era se o Mbappé havia se machucado. Se ele tinha sofrido alguma lesão no lance onde caiu fora de campo depois de um possível pênalti. A segunda etapa começou e o jogo seguiu. Só que aos 5 minutos, algo surpreendente apareceu. Todos deram falta do Mbappé no banco de reservas e do nada, simplesmente uma tartaruga ninja apareceu no telão no corredor que dá acesso ao campo. Brincadeiras à parte, Kylian Mbappé tirou a roupa do jogo e vestiu a mesma que chegou no estádio. Tomou banho, tirou a chuteira e botou seu tênis. O moleque retornou ao campo e acenou para a torcida. Afinal, ele já foi jogador do Mônaco. Começou por lá e tem muita moral, mas todos achavam que ele ia pro banco de reservas para ficar junto dos seus companheiros de equipe. Ele até tirou foto com uma fã no meio do caminho. Mas que nada, Kylian Mbappé não foi pro banco de reservas. Donatello simplesmente subiu na arquibancada e se sentou ao lado de sua mãe, Rafaiz Alamari, além de alguns outros conhecidos. Enquanto a bola rolava em campo, ele estava ali bem tranquilo, de boa, ao lado da mãe, dando risada e conversando bastante. Diversas vezes ao longo da partida, a câmera focava no jogador, que estava sempre muito sorridente. A mãe Faiz Alamari também é sua empresária e faz parte do agenciamento da carreira dele. O time do Paris até melhorou depois da saída do Mbappé, mas não conseguiu sair do empate. A partida terminou em 0 a 0. Depois disso, Kylian desceu ao gramado para cumprimentar os companheiros de equipe. O cara estava todo sorridente e ninguém entendeu nada. Claro que a imprensa local e do mundo não perdoou e criticou muito o comportamento do Mbappé. Onde no mundo o jogador substituído vai para a arquibancada ao invés de ir para o banco do time? Uma situação totalmente inusitada. Mbappé deixar o jogo no intervalo por opção técnica era algo que não acontecia pelo PSG desde 2018. Sobre isso, o técnico Luis Henrique afirmou que o Paris Saint-Germain precisa se acostumar a jogar sem um atacante. Em uma coletiva realizada ainda no estádio Luís II, o treinador abriu o jogo e falou sobre o futuro do Mbappé, dando indícios do fim de sua passagem pelo clube. É 100% decisão do treinador. Mais cedo ou mais tarde, teremos que nos acostumar a jogar sem um Kylian. É uma decisão que tomo com o objetivo de ter o melhor para a equipe. Não vou entrar nesse jogo, sou um profissional, não há problema. Trata-se apenas de lidar com uma situação da maneira que considero melhor para a equipe. No fim, Mbappé recebeu nota 6.6 pelo SofaScore nos 45 minutos que esteve em campo. Ele deu um chute para fora, tocou na bola 32 vezes, acertou 78% dos passes, 18 de 23, tentou 4 dribles e acertou 1, ganhou 2 de 6 disputas de bola e perdeu a posse de bola 10 vezes. Para o treinador, depois que Mbappé anunciou que não renovaria com o time francês, ele não tem dado seu 100% nas partidas. Segundo o Portal Foot Mercado, a relação entre Mbappé e Luis Henrique está totalmente quebrada e praticamente não existe mais. Os dois mal se falam e mal se olham. Parecem mais dois inimigos do que treinador e jogador. Sobre tudo o que aconteceu no jogo entre Paris e Mônaco, muita gente discutiu e comentou sobre o caso nas redes sociais. Abre aspas. Luis Henrique disse que não contaria com o Neymar para não quebrar o clima no vestiário. E o Luis Henrique disse que não queria o Neymar no time para não quebrar o clima no vestiário. Tô vendo. Mbappé ou vai ter que baixar a cabeça no Real ou vai rachar o elenco. Luis Henrique também adora tretar com os craques. No Barcelona, ele tinha briga com o Messi e o Neymar. Agora com o Mbappé. Essa contratação do Mbappé é muito arriscada para o Real Madrid. Claro que ele joga muito, mas esse ego dele é determinante no elenco que quer ser campeão. Se o Real tivesse contratado um Harry Kane, entregaria o mesmo número de gols ou até mais, e seria bem menos arriscado. Muita gente comentando sobre o caso.
E é realmente verdade. No passado, o técnico Luiz Henrique arranjou até treta com o Neymar. E esse foi um dos motivos dele ter saído do Barcelona também. Mas voltando ao caso Luiz Henrique e Mbappé, essa não foi a primeira vez que o treinador tirou o camisa 7 de uma partida. Esse gelo no atacante francês começou no dia 17 de fevereiro, depois de ele ter revelado que não pretendia renovar com Paris, e que iria sair no término da temporada, provavelmente para ir para o Real Madrid. Com isso, Luiz Henrique começou a deixá-lo menos vezes nas partidas. Ele deixou o francês do banco no jogo contra o Nantes, e só o colocou aos 16 minutos do segundo tempo. Mbappé ainda marcou o gol da vitória por 2-0, de pênalti. No outro jogo contra o Stade Reims, ele até começou como titular, mas foi substituído aos 19 minutos da segunda etapa, quando o PSG perdia por 1-0. Mbappé deu lugar ao Gonçalo Ramos, que marcou nos acréscimos o gol do empate. Antes disso, a única vez que o camisa 7 havia sido sacado do meio de um jogo nessa temporada foi por lesão, ainda em setembro do ano passado, na goleada por 4-0 sobre o Olympique de Marseille. Agora, parece que a coisa mudou por lá. Segundo o jornal francês L'Équipe, o PSG vê a saída de Kylian como uma traição. Fontes dizem que, abre aspas, você simplesmente não pode dizer não ao Nasser. Você não pode dizer não ao Qatar. Fecha aspas. Os caras ofereceram céus e terras para ele e o camisa 7 ainda insiste em sair do clube. Com isso, aparentemente o treinador está querendo dar uma lição nele, o deixando de fora de todos os 90 minutos das partidas. Luiz Henrique não deveria abrir mão de seu principal jogador, devido à sua grande capacidade de decidir jogos. Ao todo, em 33 partidas, Mbappé já anotou 32 gols e deu 7 assistências. E ainda mais porque o PSG do Luiz Henrique simplesmente não evolui. Desde o começo da temporada 23-24, vemos aquele 4-3-3 que o técnico espanhol adora. Os jogadores cumprindo suas funções como exige o jogo de posição, muita posse de bola e só, nada além disso. Enquanto isso, Mbappé segue sendo um artilheiro isolado do campeonato francês, com 21 gols marcados, e é um jogador que, querendo ou não, faz a grande diferença nas partidas. O próximo jogo do Paris Saint-Germain é contra o Real Sociedad da Espanha pela Champions League. O Paris venceu o primeiro jogo por 2-0 e tem uma boa vantagem contra o time espanhol. A partida das oitavas de final é extremamente importante, mas antes da partida, o Luiz Henrique seguiu gerando questionamentos e despistou quando perguntaram para ele se continuaria tratando a estrela Mbappé dessa mesma forma em um jogo importante como o da Champions League. E ele disse, abre aspas, talvez sim, talvez não, quem sabe. Acho que o jogo de terça contra o Real Sociedad também é importante. Então, não há mais comentários a fazer. Fecha aspas. Antes da partida, o Mbappé treinou normalmente e aparentava estar bem feliz, sem se preocupar com a possível não escalação por parte do treinador. E o que aconteceu no jogo mesmo foi isso. Kylian Mbappé marcou os 2 gols do Paris Saint-Germain na partida, e um foi com sua marca registrada. Agora, ele é o artilheiro da Champions ao lado do Harry Kane, com 6 gols. E pelo incrível que pareça, dessa vez Luiz Henrique não tirou Donatello da partida, deixou ele até o final, nem mesmo com a vantagem no placar. O Paris venceu o Real Sociedad por 2-1 fora de casa, 4-1 no agregado. E o Mbappé já soma 46 gols em 69 jogos na Liga dos Campeões. Tá jogando muito esse tartaruga ninja. Além disso, ele é o maior artilheiro da história do Paris Saint-Germain e, por mais que queira sair do clube, dessa vez, na partida contra o Real, o Luiz Henrique resolveu não tirá-lo de campo. Mas e aí, o que você achou dessa história toda entre Mbappé e Luiz Henrique? O técnico está certo em abrir mão do jogador? Ou o Mbappé é craque demais para ficar no banco e não ser aproveitado? Comenta a sua opinião aí embaixo e me conta. Eu sou o Gustavo Marques, tô ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.